poderosa mão do nosso Deus chegue sobre a sua vida, para levantar os caídos, fortalecer os fracos, curar os doentes, libertar os oprimidos e encher do seu espírito a você, que diz: bispo, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, preste atenção. A sua segurança depende realmente de quê? Eu lhe pergunto. Um dos erros mais graves do ser humano é pensar que a sua segurança é a de ter uma família, sabe, unida, uma família bem-sucedida, um corpo saudável, sabe, ter dinheiro suficiente na conta, bens materiais, conquistas neste mundo. Até que sobrevém uma doença grave, um acidente ou uma perda de um ente querido e ele se vê em desespero, sem saber o que fazer para se levantar. Se Deus, meu amigo, preste muita atenção, se Deus não faz parte da sua vida, então é assim que você se sente, diante do diagnóstico de uma doença incurável, diante da perda dos muitos ou poucos bens que você tinha, diante da decepção, da frustração sentimental conjugal, diante da destruição da sua família, ou de um problema que você não consegue superar, solucioná-lo com os recursos que estão à sua disposição. Por isso eu perguntei e repito a pergunta: em quem você ou em que você tem depositado a sua confiança? Em que realmente está a sua confiança? Em Deus, em si mesmo, nas pessoas ou nas coisas? Eu tenho uma palavra de Deus aqui aberta no livro de Salmos, capítulo 127, no versículo 1, quando diz assim, leia por favor em voz alta se é possível: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Este versículo 1 do capítulo 127 do livro de Salmos liberta você que estava, infelizmente, depositando a sua confiança, a sua esperança em coisas, em pessoas ou em si mesmo. Quando a nossa confiança, nossa esperança deve estar exclusivamente em Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Quer dizer, todo esforço, todo sacrifício, todo empenho não será suficiente. Se Deus não guardar a cidade, não guardar a sua vida, a sua família, os seus bens, diz o texto sagrado que em vão vigia a sentinela. Bem, se Deus, Ele está realmente como o centro da sua vida, então Ele não permitirá com que você esteja inseguro, indefinido, acomodado ou com medo. Se Deus não nos guardar, nada e ninguém será capaz de o fazê-lo. Mas só quem é humilde, obediente, reconhece isso. E agora eu faço a segunda pergunta. Você reconhece? Você reconhece quem é ou em que você está depositando a sua confiança? E não esqueça, o nosso galardão é grande demais para colocarmos em risco por picuinhas pessoas que não têm o que fazer, falar e muito menos acrescentar às nossas vidas. São inimigos da cruz de Cristo. E o que devemos fazer é orar por eles e guardar a nossa salvação, que tem um extremo valor para Deus e para nós que estamos salvos. Bem, nós temos aqui em estúdios a presença do Bispo Irlan, que vai nos ajudar a responder as perguntas que serão enviadas para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco, através do número 953392828, 0 operadora 11. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo, boa noite a todos. Como foi seu final de semana? Foi maravilhoso, como todos. Tivemos domingo pela manhã realizando um culto muito especial na igreja da Vila Diva, aqui na Zona Leste de São Paulo.
e à tarde estivemos em atendimentos com obreiros, com várias pessoas. Muito bem, nós temos também a participação dos afastados através da central de atendimento. Você que está afastado por um motivo, por uma razão, ou sem motivo, sem razão, você se afastou, você pode contar com a nossa ajuda agora. O pastor Rui, com equipe de auxiliares, levitas e obreiros aqui do templo, estão à sua inteira disposição através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Eu gostaria de dedicar esta 1 hora exclusivamente aos afastados. Não importa que posição você tenha ocupado na Igreja Universal ou em uma outra instituição, você é bem-vindo se você diz, bispo, eu preciso de ajuda. Então, o pastor Rui já está aí posicionado. Boa noite, seja bem-vindo, pastor Rui. Boa noite, bispo Júlio, boa noite, bispo Irlan, boa noite a todos os nossos amigos do programa Obreiros em Foco. Eu gostaria de convocar, bispo, a todos os obreiros, todos os colaboradores, para ligarem agora para as pessoas que elas têm como afastada da igreja onde ela pertence e aproveitar esse minuto, essa 1 hora, para que nós possamos chegar até ela. Então, entre em contato agora, nesse momento, com essas pessoas que você conhece que está afastada e pede para entrar no programa Obreiros em Foco através das mídias sociais ou pelo canal 21, bispo. Muito bem, eu gostaria que o produtor Wagner pedisse ao Davi para exibir aí em tela dividida essa imagem que retrata a realidade de muitos afastados, pensando no pior. E pior que os erros que você cometeu é você achar erroneamente que não há saída. Pode colocar em tela cheia, por favor? Diz assim, ó, você que está aí pensando, não tenho valor, sempre fui assim, ou sempre foi assim a minha vida, não tem mais jeito, não aguento mais viver. Se você diz, olha, bispo, eu estou nesse estado, eu estou como esta foto ilustrativa, a minha cabeça está assim, nós entendemos a sua aflição, mas pior que o erro que você cometeu é você insistir no mesmo. Pior que insistir no mesmo é você não buscar ajuda, ajuda idônea. Como falávamos ao início, você depositou a sua confiança em si mesmo, em coisas, em pessoas, e qual foi o resultado? O desespero, o desequilíbrio, a frustração. Mas nós estamos aqui e vamos lhe ajudar. Pode ligar, 3573-3535, 0 operadora 11. Vamos à primeira pergunta enviada aqui para o nosso programa. O bispo Irlan vai responder e logo a seguir nós vamos exibir essa matéria que fala, detalha a cerimônia que aconteceu no sábado passado aqui no Templo de Salomão e nas sedes estaduais e dos blocos da Igreja Universal aí no seu estado, quando foi realizado a consagração dos novos obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus, que agora fazem parte do quadro de mais de 153 mil obreiros da Igreja do Deus Vivo. Vamos à primeira pergunta, então, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Yane e eu gostaria de saber, mesmo eu nunca tive depressão, se eu posso orientar, instruir, ajudar alguém que já teve depressão? Obrigada. Boa noite, Yane. Então, o requisito, Yane, para ajudar uma pessoa, você disse que teve, no caso, que tem depressão, né? O requisito não é ter tido depressão, é a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Eu não preciso, por exemplo, ter tido depressão para ter condições de ajudar uma pessoa com depressão. Eu nunca tive depressão, mas eu tenho condições de ajudar, de orientar, de aconselhar, de instruir, como você falou, e de orar para que ela seja curada, porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Então, esta é a condição para ajudar uma pessoa com depressão. Se você é batizada com o Espírito Santo, você tem plena condição e talvez seja até porque você pense em fazer parte do grupo Depressão Tem Cura. A pessoa não precisa necessariamente ter tido depressão, mas ser batizada com o Espírito Santo. E aproveitando a pergunta dela, o bispo Irlan, seria importante também aproveitar e enfatizar que talvez você
obreiro, colaborador, evangelista, se pergunte: eu nunca fui viciado, né? Eu nunca fui uma pessoa envolvida no tráfico, nas drogas, na promiscuidade. Será que eu posso orientar, acompanhar e ajudar alguém? Claro que sim, porque a condição principal é o batismo com o Espírito Santo. Nós já acompanhamos pessoas que tiveram problemas semelhantes, mesmo não ter tido nenhuma experiência com uma vida de promiscuidade, uma vida fora da lei ou uma vida de vícios ou de violência. O que nos capacita a ajudar o próximo, a levar as boas novas aos sofridos e perdidos, é o batismo com o Espírito Santo, que é maravilhoso. Ensina todas as coisas. Todas as coisas, pois sim. Tá, então a pergunta e a resposta para a Yane. Vamos então agora acompanhar essa matéria falando sobre o ocorrido aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, onde foi realizada a consagração dos novos obreiros da Igreja Universal. Acompanhe. Hoje, 24 de outubro, foi um dia muito especial para milhares de pessoas. Isso porque foi realizada a cerimônia de consagração dos novos obreiros da Igreja Universal. Uma data que certamente foi confirmada no Reino dos Céus e que ficará marcada na história desta obra tão grandiosa. E esse dia é super importante para mim. Por quê? Porque eu vim do crime, eu fui preso, eu era usuário de drogas e graças a Deus, Deus me libertou e hoje é um dia especial para mim. Porque assim como um dia eu cheguei aqui destruída, arruinada, com depressão, com desejo de suicídio e fui ajudada, né, por uma obreira. E isso me trouxe o desejo de também servir a Deus e de poder ajudar outras pessoas que, assim como eu cheguei destruída, poder ajudar essas pessoas também que chegam pedindo ajuda. Não sou firme na igreja, né? Mas eu vim porque é um dia muito especial para minha amiga e eu resolvi prestigiar ela. Assim que inaugurou, eu vim uma vez só, né? Há alguns anos atrás. Estou voltando para reviver esse templo aqui que é maravilhoso, né? Que é um lugar único de paz. A minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Estes obreiros que estão sendo consagrados hoje foram aprovados e, sendo aprovados, estarão a partir de amanhã colocando o seu uniforme de obreiro e trabalhando para o nosso Senhor Jesus. Só os fortes, quer dizer, só os determinados, só os que estão realmente aptos a sacrificar são os que se apoderam do reino dos céus, são os que violam as suas vontades, a sua carne, as suas manias, para fazer a vontade de Deus. Esse é um batalhão que vai fazer diferença para o reino de Deus e também vai causar um prejuízo no inferno. Nós estamos prontos para esse dia de hoje. O que me fez não desistir foram as experiências que eu tive com Deus, as experiências e a forma que eu pensava, como eu cheguei e a transformação que o Senhor Jesus fez na minha vida. Então isso sempre me fortaleceu, isso sempre me deu forças para continuar firme. E esse é o único caminho. Eu pretendo servir a Deus até o meu último suspiro, até o Senhor Jesus voltar. Eu prometo para Deus que eu vou servir até o último segundo da minha vida. Servir a Ele, que Ele venha colocar muitas almas sofridas no meu caminho, que queira ajuda. E eu quero servir 100% ao altar. Eu não tenho prazo de validade. Até o meu último fôlego de vida, eu tenho e quero e vou servir a esse Deus maravilhoso que eu conheci e tenho Ele dentro de mim. Eu os declaro consagrados ao nosso Deus. Amém? Aí está, então, um pouquinho do que aconteceu neste sábado passado aqui no Templo de Salomão e certamente aí
na catedral, no seu estado, na Igreja Universal do seu bloco, foi uma cerimônia memorável para os que foram consagrados, para os que foram prestigiar a consagração de um familiar, de um amigo. Você teve a oportunidade de tomar a mesma decisão que estas pessoas que foram consagradas tomaram, de priorizar a sua salvação e a sua comunhão com Deus e, consequentemente, dar a outros a mesma oportunidade que um dia nos foi dada, de depositar a nossa confiança, a nossa esperança naquele que nunca jamais nos decepcionou, a rocha eterna, e nunca jamais nos defraudará, porque esta rocha é Jesus, o Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Bem, conta pra gente a sua experiência, envia para mim, o Bispo Irlan, o Pastor Rui, através do WhatsApp dos Obreiros em Foco, através do número 953392828, a sua experiência de forma objetiva, o que aconteceu, o que Deus falou com você, o que você aprendeu nessas 5 vigílias da rocha. Foram 5 sábados, onde certamente algo lhe marcou, algo lhe ensinou, algo acrescentou à sua vida. E você que voltou nessas 5 semanas, na vigília da rocha, agora está edificado sobre a rocha, que é Jesus, conta pra gente também como você estava e como você está agora, depois do seu regresso, e agora está sendo restaurado, avivado, orientado e fortalecido. Vamos à nossa central de atendimento falar com o Pastor Rui, que certamente já tem ali em mãos nomes de pessoas ou áudio de pessoas que entraram em contato porque realmente reconhece que só elas já não podem, Rui. Com certeza, Bispo. Eu queria ter a Emília de Jundiaí, a Edileide de Belém do Pará e a Rosângela de Guaiana, Minas Gerais. A Edileide, Bispo, ela é ex-obreira, está afastada há 4 anos, passou por um problema sério no casamento dela de traição, ligou pedindo ajuda, pedindo auxílio, pedindo socorro, Bispo. Vamos ajudar. A Rosângela também de Minas Gerais, de Guaiana, Minas Gerais, ela é ex-colaboradora, afastada há 1 ano devido a problemas de saúde. Na pandemia ela se isolou mesmo, Bispo, ela se afastou da igreja, também está pedindo ajuda para a gente. Vamos resgatá-las. Com certeza. Tanto a primeira quanto esta, vamos resgatá-los enviando aí um bispo, um pastor, à sua casa, para que você esteja neste sábado conosco. Eu não estarei ministrando a reunião, mas estarei presente com a minha esposa, com a Cristiane, a minha cunhada, que vai estar ministrando essa reunião voltada para as mulheres de autoajuda. Vai ser ministrada aqui desde o Templo de Salomão. Informe as mulheres da sua família, colegas de trabalho, funcionárias, vizinhas. Informe a todas as mulheres com quem você tem contato da importância dela participar de uma reunião voltada para as mulheres. A reunião intitulada Autoajuda, do Godlywood, que será realizado neste sábado, às 18 horas, desde o Templo de Salomão. Quem mais, ô Rui? Temos uma pergunta do WhatsApp, Bispo, da Emília, de Jundiaí, São Paulo. Diga lá, Emília. Ela fala assim: Bispo, eu tive um problema com uma pessoa e já resolvemos, porém não suporto ficar perto dela. A pergunta dela é essa, Bispo: será que isso está me impedindo de receber o Espírito Santo? Bem, isso não está lhe impedindo de receber o Espírito Santo, mas cabe você se perguntar e analisar se realmente você a perdoou. Eu sei que a gente não tem que gostar, Deus não manda a gente gostar, Deus manda a gente amar. Amar, inclusive, aos nossos inimigos. Eu amo aos meus inimigos, mas eu não gosto deles. Desculpa se eu fui sincero e ofendi alguém, mas essa é a verdade. Não gosto, não. Não gosto, não desejo mal, oro por eles, mas eu não tenho que gostar, Deus não mandou gostar. Então, se você perdoou, sinceramente, não há nada no seu coração, mas você, sabe, o comportamento dessa pessoa contraria a sua fé, contraria os seus princípios, é normal que você não se identifique e não se sinta bem. E eu, por isso, afirmo, isso não impede você de receber o Espírito Santo. O que você tem que avaliar é se realmente você a perdoou. Ficou claro? Ficou claro. Até porque o gostar, o amar, não é gostar, como o senhor bem disse. O amar é desejar o bem dela. O senhor deseja que o seu inimigo seja salvo. É isso aí. Então esse é o amor e isso é que ela tem que entender também. Muito bem. Pastor Rui, aí na central você tem auxiliares, esposas de pastores, levitas e obreiros aqui do Templo de Salomão,
disponíveis a esse telespectador, ouvinte, internauta que nos assiste através do YouTube. Inclusive, eu quero mandar um abraço para os membros que nos assistem, os membros do Grupo Jovem, os membros da Evangelização ou de um outro grupo da Igreja Universal, do Grupo Caleb, do Grupo da Saúde, da Depressão, do Grupo da Unip, do Trabalho, sabe, com a Polícia e todos os demais grupos, que não tem como eu não falar aqui todos os nomes, que nos assiste através do YouTube. Obrigado pelo seu carinho e por acompanhar este programa, enviando inclusive o mesmo para os seus contatos, para que eles possam também de alguma forma serem instruídos e beneficiados. E principalmente os afastados. Rui, você está aí em plantão para dar a oportunidade aos afastados. Com certeza, bispo. Falando de YouTube, bispo, eu tenho uma mensagem do YouTube que chegou agora aqui para mim, bispo. Vamos lá. É da Miriam. Ela ligou pedindo ajuda, ela está afastada. Bispo, ela frequentava a igreja e participava das reuniões de sexta-feira. O recado dela é essa, ó. Bispo, o que eu faço para parar de manifestar? Já estou cansada disso, chego até a não ter mais vontade de ir na sexta-feira. Ela está em processo de libertação, bispo. Qual o nome dela? Miriam? Miriam. Ela mandou pelo YouTube. Miriam, preste muita atenção. A libertação completa acontece, não é quando o pastor, usando a autoridade do nome de Jesus, batizado com o Espírito Santo, amarra o chefe da sua cabeça, que vem dominando a sua vida, e expulsa dizendo, sai! Mas sim quando você recebe o Espírito Santo. Mas cabe você, ao invés de ficar com medo e desmotivada, porque quem está colocando esse medo e essa desmotivação e esse pensamento de não ir mais sexta-feira se chama o diabo, o chefe da sua cabeça. Olha para mim, por favor, não fica com medo não, olha nos meus olhos. Eu repreendo você, encosto. Presta atenção, aproxime-se, por favor, Luciano. Eu repreendo você, encosto. É você que está aí, botando pensamento na cabeça dela, de não ir sexta-feira, de desistir. Eu te repreendo, você está amarrado e você não pode impedi-la de ser liberta, não. Pode tirar a trilha sonora, Marcos, obrigado. Você não pode impedi-la, ninguém pode impedi-la de se libertar e ser salva, porque quem deu a vida por ela, como por mim, foi Jesus que ressuscitou, que pisou na tua cabeça, desgraçado, que te humilhou na cruz, como também no inferno. Ele te derrotou nos céus, ele te derrotou na terra e ele te derrotou no inferno. E você perdeu essa alma. Miriam, olha para mim. Fala, você perdeu a minha alma, diabo. Você perdeu. Acabou. Diga, graças a Deus. Tá aí. Arrebentou. Você está liberta. Creia. Sexta-feira, vai com tudo. Eu sei o que é isso, eu passava mal, toda vez que eu ia na igreja eu passava mal, e eles botavam em mim vergonha, medo, timidez, ansiedade. Eu sei como eles trabalham porque eu já fui vítima deles. O mal saiu agora, bispo. Agora, ela precisa trocar as fechaduras da casa, trocar os pensamentos, mudar as palavras, porque ele sai e ele leva a chave. E se ele voltar e tiver aquela mesma fechadura... Ele sabendo o que você gostava, o que você era, sabe, fraca, ou dava atenção às suas inclinações, como falou o bispo Irlan, eles levaram essa chave. Mas cabe você agora mudar, né, a fechadura. Como? Vem um pensamento negativo, você substitui por uma palavra de Deus. Vem um sentimento maligno, você substitui por um mandamento. E assim você vai, repreendendo, vencendo e buscando o Espírito Santo. Agora você está liberta, livre. Mas cabe você buscar, priorizar a bênção do possuidor dos céus e da terra, que é o Espírito Santo, para que você venha servi-lo em novidade de vida. Preste atenção, você vai ser batizada com o Espírito Santo em poucos dias. Como é que é? Você pode repetir? Vou repetir com todas as letras. Você vai ser batizada com o Espírito Santo em poucos dias. Agora cabe você colocar toda a sua força. Rui, ficou claro? Com certeza, bispo. É bem deixar claro para essa pessoa que está nos acompanhando aí há muito tempo que nós estamos aqui nesse momento para te dar uma decisão na tua vida.
como a Miriam foi agora abençoada, liberta, o mesmo pode acontecer com você. O que tem te amarrado de você ligar para a gente, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus, bispo. Tá ligado. Bem, você vai acompanhar agora o caso verídico do Anderson, que estava na cadeia com depressão, a ponto de tirar a sua vida, pois ninguém visitava já a este homem. Mas um grupo da Igreja Universal foi lá e deu para ele algo que ninguém lhe havia dado até então. Foi isso que fez despertar nele a fé. Ele estava na fé, negativa, pensando no suicídio. Mas através do Folha Universal, a fé positiva, a fé sobrenatural foi despertada, ele se converteu e se libertou. E não é que hoje... Bem, eu não vou falar. Olha só o que ele é hoje. Olá, meu nome é Anderson Barbosa, eu sou um ex-presidiário. Eu fui preso por assalto à mão armada, porte de arma, e dentro do presídio eu me encontrava numa situação de tirar minha própria vida, com pensamentos de morte, depressão. Devido à solidão que eu estava, fiquei 4 anos sem visita, sem ninguém para me ver, mas Jesus enviou alguém lá para me levar essa palavra, a Folha Universal. Eu recebi a Folha Universal e um convite para participar da reunião lá dentro do presídio. E eu recebi essa folha, quando eu li ela, foi despertado dentro de mim a fé. Eu comecei a participar das reuniões lá dentro. Naquela mesma reunião que o obreiro me levou lá, a Folha Universal, e me convidou, já saiu os pensamentos de morte, já saiu os pensamentos de tirar minha vida, saiu a angústia que eu tinha dentro de mim. E eu comecei a participar das reuniões lá, me batizei nas águas e comecei a ler a Folha Universal, onde eu via os testemunhos de pessoas transformadas, de pessoas que um dia estavam na mesma situação que eu e conseguiram mudar, conseguiram ver uma mudança na sua vida através da fé. E hoje eu sou grato, primeiramente a Deus e também à Igreja Universal que me levou essa palavra lá dentro. Hoje eu faço a obra de Deus, sou obreiro. Hoje eu entro lá dentro para pregar a palavra também. E sou grato muito por terem me alcançado essa Folha Universal e esse convite. Hoje eu tenho uma família, tenho meu próprio trabalho e hoje eu sou feliz. Não tenho mais angústia, não tenho desejo de suicídio. Hoje eu tenho paz. Está aí a prova de que todo esforço, o trabalho evangelístico realizado pelos membros evangelistas, colaboradores, obreiros e pastores e bispos da Igreja Universal através do Folha Universal vale a pena. Você já adquiriu o seu exemplar desta semana? Aqui tem falando uma matéria sobre os milhões gastos em propina por esta rede de esgoto que tem sangrado os cofres públicos e roubado a nossa nação. Denúncias atestam corrupção do Grupo Globo nas Olimpíadas e na Copa do Mundo. Como você tem reagido às dificuldades e tratado a si mesmo? Você vai ler ao respeito na página 30. E aqui na capa está o triângulo amoroso que funciona. Você tem que conhecer esse triângulo amoroso. Ele arrebenta. Bem, faça chegar este exemplar nas mãos de todos os seus conhecidos. Patrocine um fardo, 2, 3, 10, diante das suas condições, o máximo que você puder, para que a gente possa levar aos hospitais, aos presídios, às casas, porque mesmo em pandemia, as pessoas estão sofrendo e precisando de uma palavra de fé e de alento. Eu tenho aqui o comentário do João Marcelo, que é o produtor musical e jurado do programa The Fourth, da Record TV. Ele diz assim, ó, estar informado é necessário nos dias atuais. Contudo, é preciso avaliar as fontes. É isso mesmo, João. A informação, precisa ser pautada na verdade dos fatos e sempre apurada, com riqueza de detalhes. E é disso que se trata o Folha Universal. Inclusive, nessa edição desta semana, nós temos aqui o caso verídico da Camila,
Cadê o nome dela que eu não estou encontrando? Da Priscila, que esteve afastada. Ela que viveu os piores momentos da sua vida, mas ela voltou. Né? Nós estamos iniciando, então, aqui no Foro Universal, essa parte sobre eu voltei, provando que sim, há sempre uma oportunidade de se voltar e recomeçar quando há em nós sinceridade. O Fábio enviou um vídeo pedindo uma orientação. Vamos a esse vídeo, preste atenção. Boa noite a todos, meu nome é Fábio e eu tenho uma dúvida, bispo. Até que ponto o convívio com pessoas incrédulas pode interferir no relacionamento de um cristão com Deus? Ô Fábio, em hipótese alguma, você pode deixar o convívio com pessoas incrédulas interferir no seu relacionamento com Deus, se for o seu caso, sabe? Se isso está acontecendo, você tem que imediatamente tomar uma providência, porque como nós conhecemos aquela história do Chuchu e do Giló, nós não podemos ser como Chuchu, que é influenciado pelos outros. Nós cristãos temos que ser como Giló. Você não pode, porque está convivendo com pessoas em casa, no trabalho, na faculdade, na rua, se deixar influenciar por essas pessoas incrédulas. Pelo contrário, você que tem que influenciá-las, porque você tem o Espírito de Deus. Então, não permita, não aceite, não admita que o convívio com pessoas incrédulas venha interferir na sua comunhão com Deus. E também fica claro no livro de 1 Coríntios que a esposa que tem um esposo, um marido incrédulo, né? No convívio ele é santificado, sim, como também vice-versa. O esposo que tem uma esposa incrédula no convívio... Ela é santificada. Ela é santificada. E Deus, ele nos transforma, nos salva, mas nos mantém aqui na terra justamente para que os incrédulos sejam evangelizados por meio do nosso caráter, do nosso testemunho de fé, de vida, e se convertam ao Senhor Jesus. O que nós não podemos é nos deixar influenciar pela incredulidade deles, mas influenciá-los pela nossa credulidade, não incredulidade, pela nossa santidade. Por isso, é importante o convívio, ainda que você não venha dar intimidade, mas dar sim o testemunho da fé e da vida de um verdadeiro cristão, para que ele ou eles sejam devidamente evangelizados, libertos e salvos. Vamos à nossa central de atendimento. O pastor Rui tem aí a participação. Sim, bispo, eu tenho a participação aqui através de áudio da Rose, lá de Florianópolis, que também mandou um áudio pedindo ajuda. Diga lá, Rose. Eu sou casada com um ex-obreiro da Universal. Ele é uma pessoa boa, um homem trabalhador, que só cuida da família, não tem vícios, sabe? O único problema é esse, que ele explode do nada, ele briga, ele se transforma, ele não parece a mesma pessoa quando ele está nervoso. Nos últimos 6 anos as brigas têm ficado piores ainda. Do nada ele explode, do nada ele sai quebrando as coisas. Já teve brigas feias que ele me ameaçou de morte. Meu Deus. Rose, ele precisa de libertação. Você disse que ele foi um ex-obreiro da Igreja Universal? Eu não sei se foi ex-obreiro ou ex-membro, frequentava. Ex-obreiro. 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 É uma vergonha, né? Que ele que deveria ser um testemunho de fé, de respeito, de consideração, de homem de Deus. Mas, bem, não vamos olhar para trás. O que está acontecendo agora é grave e ele precisa de ajuda e nós vamos resgatá-lo. Através de você, você pode influenciá-lo. Ele é uma pessoa boa, honesta, trabalhador, você exaltou as qualidades dele, mas isso não justifica, né, o seu nervosismo, a sua agressividade e as suas ameaças. Ele corre risco de vida eterna e você corre risco de vida também, Rose. Como é que é? Presta atenção. Você corre risco de vida.
Você precisa ajudar este homem a despertar, ele já conhece a verdade. Você vai chegar para ele, olhar para ele nos olhos e falar, meu amor, se você realmente me ama os nossos filhos, se você realmente crê neste relacionamento, então você vai colocar Deus em primeiro lugar. Se você me colocou em primeiro lugar, corrija esse erro e coloque Deus, porque é por isso que você está me maltratando. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar, depois você em segundo lugar e eu em terceiro. Se você fizer isso, fala para ele que é amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento, então ele vai buscar a Deus, ele vai se libertar e você deve apoiá-lo, você deve ir com ele. Eu vou com você sexta-feira, eu vou com você domingo. O pastor vai aí na sua casa. Nós vamos dar o primeiro passo. Quer dizer, você deu o primeiro passo, nós vamos dar o segundo, que é ir à sua casa e levá-lo à igreja. Você tem que dar o terceiro, que é apoiá-lo nessa decisão. Porque, eu repito, ele corre risco de vida eterna, você corre risco também de vida. E apesar das suas qualidades, isso não justifica esse caráter explosivo, agressivo e ameaçador. Se ele está me ouvindo, meu amigo, não importa o que passou, não importa as frustrações que você tenha sofrido. O que importa é que você está vivo e você pode e deve ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho, um melhor cidadão. Por isso, vamos buscar a libertação. Para de olhar para trás, para de ficar se condenando, justificando os seus erros e busque o Espírito Santo. Você pode e vai ser liberto, transformado e batizado com o Espírito Santo se você colocar as pessoas na ordem certa. Deus, em primeiro lugar. Você, em segundo lugar. A sua esposa, em terceiro lugar. Aí, esse triângulo amoroso, como a gente está falando aqui no jornal Folha Universal desta semana, ele é forte e ninguém pode destruí-lo. Bem, penso que ficou claro. Agora eu quero que você acompanhe experiências de pessoas que participaram da vigília da Rocha. 5 vigílias, hein, gente? E mesmo em meio à pandemia, o povo de Deus, os obreiros da Igreja Universal, que é o sal da terra, está aí, dando sabor, dando vida, levando esperança aos que dizem, eu quero uma oportunidade. Você está tendo a sua. Pessoal, nós estamos aqui com os obreiros de Santa Cruz do Sul para afirmar que a pandemia não nos isolou do altar, pois somos a Universal. Meu nome é Jéssica e a minha experiência na vigília de hoje foi algo assim inimaginável. Na verdade, ver ali essa consagração me fez lembrar a minha consagração, que foi há pouco tempo. Então, de certa forma, foi um renovo ver eles ali na frente sendo consagrados, aquela alegria que eu me lembro que foi o mesmo que eu senti lá atrás. E hoje eu tive essa renovação, essa força para servir ainda mais. E eu estou muito feliz, tanto pela consagração deles, quanto pelo meu renovo nessa tarde. Cada vigília que a gente participa é uma experiência nova. E nessa vigília foi dito muito sobre a cegueira. E eu creio que nessa vigília os olhos foram abertos, que nem daquele céu do tanque de Siloé. Estamos aqui com todos os obreiros da Catedral da Zenha, do Rio Grande do Sul, para afirmar que eu recebi as fotos que eu vou exibir agora da senhora Sidneia, esposa do bispo Gerson, que guardou o carinho do primeiro uniforme de obreira. Ela, que é obreira já há décadas. Veja a simplicidade deste uniforme. Creio que tenha sido o primeiro uniforme das obreiras da Igreja Universal do Reino de Deus, lá no Rio de Janeiro, quando tudo e aonde tudo iniciou. Você está vendo? Guardou e guarda com carinho, porque a unção que ela recebeu do Espírito Santo e que a proporcionou servir a Deus, mantendo a sua salvação e dando a outros a oportunidade também de serem salvos. Depois conheceu o bispo Gerson, hoje o seu esposo, casado já há décadas,
estão aí, servindo, ganhando almas. Um exemplo para mim e para você. O que eu queria, Bispo Irlan, Pastor Rui, pode chegar, está chegando aqui em estúdios, é que o telespectador e especialmente o obreiro, o colaborador que foi formado há 2 semanas atrás ou sábado passado, entenda que esse uniforme, né, que você usa para trabalhar nas reuniões tem um simbolismo muito importante das nossas vestimentas brancas diante de Deus, limpas. Daí a importância da consciência limpa, né, de um coração puro, de uma fé, sabe, imaculada, sem dúvida, sem sentimentos, sem fantasias, para que a gente venha superar os problemas. Se eu for entrevistar este casal, perguntar a essa senhora, né, a esposa do Bispo Gerson, perguntar a ele, a Sidneia ou a ele, né, os problemas que eles já enfrentaram antes de entrar na obra, mesmo estando na obra, certamente eles vão numerar muitas, como eu poderia numerar muitos, e cada um de nós. Certamente eles viram fogo e terremoto várias vezes, e como o senhor bem falou, na vigília do sábado, que o reino de Deus é tomado por violência. Então aqueles que estavam ali para serem consagrados, eles já passaram por batismos de fogo e eles virão outros batismos ainda. Sempre maiores. Sempre maiores. Com certeza. Eu tive o prazer de conhecer a dona Sidneia e o Bispo Gerson Vieira pessoalmente. Eu estava ali com ele no Mato Grosso do Sul e ela expressa mesmo esse caráter, essa fé de uma mulher de Deus que vai até o fim, né, Bispo? É a responsabilidade que o senhor falou em uma das nossas vigílias, que é aquele que é sacerdote de Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo tem a responsabilidade de levar o nome de Jesus até o fim. A responsabilidade é muito grande. Bem, e para você que se afastou, eu tenho agora o caso verídico da Patrícia, que voltou. Ela, infelizmente, esfriou, deixou de ler a Bíblia, olha só os passos. Já orava, mas, sabe, esporadicamente, e aí foi se afastando. Entregou o uniforme, era obreira, e decidiu viver uma vida do seu jeito. Bom, agora eu vou viver do meu jeito. Aí se casou com um marido que bebia, usava drogas, e ela começou a fazer tudo o que ele fazia. Para manter aquele casamento, aquele relacionamento, ela começou a endeusá-lo. E vamos agora acompanhar e ver, vamos comprovar agora se valeu a pena. Se vale a pena você entregar o uniforme, se entregar a um desejo, a uma fantasia, a um sonho pessoal. Preste atenção. Olá, meu nome é Patrícia. Eu estive como obreira por 4 anos. Eu cheguei na Igreja Universal ainda menina, acompanhada pela minha mãe, e vi muitos milagres acontecerem. Minha mãe era viciada, nós sofríamos com vários tipos de doenças e enfermidades. Com isso, eu comecei a ver a mudança, a transformação em casa, na família, e comecei a me envolver com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Consequentemente, eu, passado o tempo, tive o meu encontro com Deus, o desejo pela obra veio, e passei então a me dedicar. Fui levantada a obreira e para mim foi uma alegria. Então eu era uma obreira muito dedicada. Tudo que me era dado eu fazia com muita alegria. Então estava na igreja presente, era muito jovem ainda. Com isso eu cometi um erro que sutilmente passou despercebido. Por estar sempre na igreja, estar sempre presente, eu deixei de ter a minha comunhão com Deus. Então eu decidi que não dava mais para mim, que eu queria viver a minha vida. E assim eu fiz. Um dia eu entreguei meu uniforme e falei que não dava mais, que eu queria viver a minha vida. Eu era jovem, tinha muitas coisas para fazer. Porém, me casei com esse rapaz e descobri o pior do mundo. Não demorou muito tempo para a lua de mel acabar. E descobri traições, descobri que ele era o oposto daquilo que ele havia me dito. Ele bebia, ele fumava, ele se drogava. Mas era tarde demais, ao meu ver, para retroceder. Então eu comecei a entrar no mesmo mundo dele. Se ele bebia, eu bebia também. Se ele se drogava, eu me drogava também para tê-lo perto de mim. Todos me disseram, não vai dar certo. O que você está fazendo está errado. Mas, por orgulho, eu permaneci. E a parte mais triste foi ver que toda a minha dedicação a uma pessoa e não a Deus estava me gerando muita dor, muito sofrimento. Um dia eu cheguei em casa, eu encontrei com outra pessoa.
eu estava grávida do nosso primeiro filho e ali eu decidi que não dava mais para viver e tentei o suicídio. Eu me lembro que fui para a rodovia e olhei para trás, vi um caminhão e eu falei, agora eu vou morrer. Passei a beber mais, a fumar e cada vez mais eu me afundava. Quando não satisfeito mais com relações com homens, passei a me relacionar com mulheres. Um dia ele descobriu das traições e foi terrível, brigamos e ele foi embora de casa e eu falei, agora eu tô livre, mais uma vez, eu tô livre, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Pois bem, saí, bebi, fui para balada e o pior aconteceu. Eu fui vítima de uma tentativa de estupro. Eu me recordo que eu deixei meus filhos em casa e fui para uma balada. Era tudo o que eu queria. Saí de casa, não aguentava mais os problemas, filhos, várias acusações. Então, saí. Naquela noite, o pior havia por acontecer. Eu me recordo que a minha amiga que me levou, que se dizia ser minha amiga, me deixou sozinha nesse local e foi horrível porque eu não queria sair com esse rapaz. Eu me lembro de ter fugido dele, ele veio atrás de mim por diversas vezes, ele tentou o abuso por diversas vezes e eu me recordo que dentro do carro, escondida, eu clamei a Deus. E eu falei assim, eu não quero morrer assim. Por favor, meu Deus, me dá mais uma chance. Eu só preciso de mais uma chance. E ele ficou parado na frente do carro e olhava para mim e de repente ele sumiu. Eu voltei para casa e me senti sozinha. Abandonei todos os grupos que eu tinha de amizade e me isolei. E com isso eu me recordei de que eu poderia voltar para Deus, mas eu não tinha força. Como que eu iria fazer? E eu não tinha nem Bíblia em casa, nem Bíblia. Eu não orava mais, eu mal sabia falar de Deus. Era um peso muito grande. E eu me recordo que eu fui comprar uma Bíblia e me emociona falar porque foi muito difícil. Eu queria sair daquela escuridão, daquela treva, mas era horrível, foi horrível. Então, eu me lembrei de como que era buscar Deus, mas era difícil. Então, eu comecei a ler a Bíblia e eu me recordo que diversas vezes eu parava de ler e ia fumar. Fumava e lia a Bíblia e eu falava, meu Deus, me ajuda. O orgulho não me deixava voltar à igreja, não me deixava voltar. Mas eu queria ajuda, eu precisava de ajuda. E foi lendo a palavra de Deus que numa manhã eu tentei fumar e eu não consegui. E naquele momento eu fui liberta, lendo a palavra de Deus, uma coisa que eu desprezei estando na obra. Eu não li a Bíblia porque eu estava na igreja, porque eu estava nas reuniões, mas em casa, sozinha, quando eu precisei de ajuda, lendo a palavra de Deus, o que eu não fazia, eu fui liberta. E aí eu ouvi uma matéria onde falava da igreja, do Templo de Salomão, que eu nem sequer sabia que estava de pé. E eu pensei, bom, se Deus está naquele lugar, então é para lá que eu vou. Saí de casa, fui até o templo. Para minha surpresa, era o domingo do perdão. E Deus tinha preparado tudo para mim. Eu me preparei como uma noiva de verdade. E fui até o Senhor Jesus de coração aberto, porque eu precisava dele mais do que o ar que eu respirava. E eu tive o meu encontro com Deus, eu nasci de Deus, eu fui selada com o Espírito Santo. Para uma pessoa que mal se escondia dentro da igreja, de repente eu tive o desejo novamente de fazer a obra de Deus e as coisas foram acontecendo, houve a dedicação. Hoje estar de volta é o maior prazer que eu tenho. E para você que está vivendo ou viveu o que eu vivi, eu falo para você, tem jeito. Peça ajuda, converse com o seu pastor, não despreze a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Senhor Jesus, reunidos aqui no Templo de Salomão, nós unimos a fé com milhares de obreiros, com milhares de colaboradores, evangelistas,
membros da Igreja Universal, que sabem, nós sabemos que esta pessoa que está afastada, fraco, frio, morno na fé, corre risco de vida e vida eterna. Por isso o diabo e os seus demônios têm feito de tudo para esta pessoa colocar a sua confiança em bens, em pessoas, em lugares, em títulos, em conhecimento, para que tudo venha a ser arruinado, para que a casa venha a cair e, consequentemente, fique depressivo e tente contra a sua própria vida. Mas agora, em teu nome, ó Deus, eu repreendo essa força do mal, eu repreendo esse espírito enganador que tem tentado este obreiro, este colaborador, este pastor, essa esposa de pastor, que tem feito de tudo para derrubar este membro na fé, para afastar esta pessoa da tua presença, da prática da fé inteligente, porque a fé inteligente nos faz fortes, edificados sobre a rocha, que faz a gente suportar as tempestades, as tormentas da vida, os ventos fortes, os furacões e permanecer, prevalecer. Então agora, meu Pai, eu invoco o teu nome para que o socorro chegue a este que te invoca desde casa, do hospital, do trabalho, do presídio, não importa o lugar. Esta pessoa que preparou uma cadeira, preparou um cantinho e colocou a sua Bíblia diante de si e disse: Jesus, sente-se aqui. Prepare, amigo, uma cadeira, uma poltrona, coloque a sua Bíblia aberta como servo e diga: Senhor Jesus, por favor, sente-se aqui e me ouça, pois eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero honrar o teu nome. Eu não quero ser uma pedra de tropeço, eu não quero ser motivo de escândalo, eu não quero desviar ninguém do caminho da justiça, da fé e da misericórdia. Oh, meu Deus, usa esta água, pois eu a declaro consagrada em o nome de Jesus como um ponto de contato. Se há uma dor, se há um vício, se há depressão, perturbação, que esse mal, esse encosto seja arrancado agora, pois eu a declaro consagrada. Meu amigo, preste atenção, Jesus está aí com você. Beba desta água e receba a resposta à nossa oração, porque a sua luta é a minha luta, a sua dor é a minha dor, e Deus está aí para te dar a vitória. Pode beber. E receba a resposta, o livramento. Oh, meu Pai, obrigado. Que o pensamento de morte, a doença, o vício, essa tentação que está assediando este jovem por meio da promiscuidade, para ele cair em adultério, cair em prostituição, em fornicação, esta pessoa que está sendo tentada a mentir, a roubar, a dar desculpas, a se rebelar contra uma autoridade constituída pelo Senhor, agora, coloque a mão no peito e diga: todo mal, saia! E não volte nunca mais. Ó Espírito Santo, receba a nossa vida, receba, meu Pai, a nossa alma, receba o nosso louvor, pois reconhecemos a Tua grandeza, santidade, eternidade. Aleluia. Digno de ouvir, eu te amo, é o Senhor. Digno de ouvir, eu te amo mais do que a mim mesmo, mais do que a minha esposa, mais do que os meus filhos, mais do que a minha família, mais do que todos que nos consideram. Ah, meu Pai, eu te amo. Declare, amigo, o seu amor a Deus. E se você diz: bispo, como declarar o meu amor se eu não o conheço? Então diga para ele: o Senhor me conhece e por isso o Senhor se entregou por mim. O Senhor, mesmo conhecendo as minhas falhas, minhas limitações, me amou e se entregou por mim. Muito mais devo eu me entregar e amar ao Senhor. Por isso eu decido agora entregar toda a minha vida. Entregue, meu amigo, e receba o perdão,
você que está afastado, que ligou, que enviou o seu áudio, o seu desabafo, você que escreveu no Facebook, no YouTube, a sua participação. Jesus, Ele passa agora os seus dedos nos seus olhos e enxuga as suas lágrimas. Ele está aí, levante-se, vamos, levante-se do chão. Enxugue as suas lágrimas, respire fundo, pois o Espírito Santo manda que eu lhe diga: ouça, eu estou contigo. Jesus está dizendo, estarei com você todos os dias da sua vida. Agora, siga-me, obedeça-me. Se realmente você me ama, então guarde os meus mandamentos. E você que crê e recebe esta oração, diga amém e graças a Deus. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída para tua vida. Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Se a sua entrega realmente foi total, então você vai se batizar nas águas. Neste domingo, logo após a reunião do Alta Ajuda aqui no Templo de Salomão ou no Templo da Universal, você se batizará. Traga uma toalha, uma muda de roupa, um par de sandálias e um coração arrependido, porque o seu passado já não faz parte da sua vida. Só na sua consciência, no seu subconsciente, porque para Deus já não existe mais. Bem, diante de tudo que foi falado, só me resta dizer boa noite a todos e voltaremos amanhã com o seu programa Obreiros em Foco. Nos veremos na iurte ou nas nuvens. Por que suas orações não são ouvidas, mulher? Saiba a resposta sábado, dia 31 de outubro, às 18 horas, no Godlywood Autoajuda. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.